Oi, eu sou o Gilmar Pires e estou aqui para falar para você sobre o canal do Joventino. É o canal do Joventino e também sobre um pouco dos meus trabalhos nas redes sociais. Mas antes de continuar, se você é novo aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, e no final deixe o seu comentário de onde você é, o que você achou. Se você tiver sugestões, também dê sugestões. E é isso aí. E não se esqueça de acionar o sininho para você ficar sabendo toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal. Bem, eu sou professor, História e Geografia, porém hoje estou aposentado. Já há 2 anos que eu só tenho trabalhado como criador de conteúdo. Sou criador de conteúdo para algumas plataformas, né, que hoje está, né, em alta aqui nas redes sociais, né. Eu sou criador de conteúdos do TikTok, do Kawaii, do Hello e também do Instagram. É isso aí. Resolvi mudar um pouco de profissão, até para mudar os ares, né? Porque eu trabalhei aí 30 anos em sala de aula. Antes da sala de aula, eu já havia trabalhado também como soldador numa companhia siderúrgica que tem aqui em Timóteo. Em relação ao personagem, mais ou menos 10, 12 anos atrás, eu trabalhava numa escola aqui em Timóteo, uma escola do município, da rede municipal de ensino, e uma pedagoga, uma amiga e pedagoga, né, que trabalhávamos juntos na época, pediu que eu fizesse alguma coisa, o que a gente podia fazer ali no Dia dos Estudantes, né? Então eu fiz um caipira e por algum motivo os meninos gostaram do caipira e aí então eu resolvi criar esse personagem chamado Joventino. E tenho trabalhado com esse personagem já né, durante todo esse tempo, mas nada profissional, até porque eu não sou ator profissional, eu faço por prazer, pelo prazer de fazer. Só que aí as coisas foram acontecendo, não muito no YouTube, eu preciso ter mais, eu preciso não muito aqui no YouTube, mas nas outras redes sociais, sim, eu tenho feito um trabalho que tem, pelo menos, parece estar agradando, né? Eu tenho mais avaliações positivas do que o contrário, né? E as críticas, elas são importantes, né? As críticas são importantes porque é através da crítica que a gente tem ali tem ali a medida do trabalho. Tem ali o que eu devo melhorar, o que eu preciso fazer, o que eu preciso mudar, e é exatamente através das críticas que isso acontece. Claro que algumas críticas, elas não vêm com esse objetivo, elas não acontecem, elas não são feitas com esse objetivo, mas é importante que a gente saiba filtrar bem o que é para engrandecimento do trabalho e o que é para tentar desmobilizar o seu trabalho, desmobilizar você de desenvolver e de fazer aquele trabalho. Você que gosta de rede social, você que está aí buscando, procurando, é importante que você não desista. É importante que você não desista. Eu estou aí, né, todo esse tempo, fazendo um trabalho, hoje buscando um pouco de profissionalismo, tentando me tornar um profissional na criação de conteúdo. Tenho feito alguns trabalhos, tenho feito trabalhos que viralizam, tenho feito trabalhos que não viralizam, acho que é normal, é comum com todo mundo, até porque a gente precisa entender um pouco mais de saber qual que é a do algoritmo, porque se a gente não tiver uma noção ali, não souber um pouco de algoritmo, provavelmente a gente vai ter muito mais dificuldade no desenvolvimento do trabalho do que as pessoas que são estudiosas das plataformas, né? E a gente vai tentando aqui, busca a informação ali, estuda um pouco ali, e as coisas a gente começa a ir, né, fazendo até para ver aonde a gente vai chegar. E o mais importante é você não fazer preocupado em, vou fazer e o meu resultado, achar que ele vai vir da noite para o dia.
Para algumas pessoas, sim, até que vem. Para outras, não, vai demorar talvez mais tempo do que ela imagina. O importante é que a gente não desista. Eu costumo brincar o seguinte: eu sou capricorniano e capricorniano não desiste nunca. A gente pode até dar aquela esmorecida, né, aquela amenizada, mas desistir. Cachorro. Mas desistir. Isso nunca. E por todas as dificuldades que a gente tem, por exemplo, tem o cachorro do vizinho, tem a minha cachorra, tem a galinha ali no quintal, tem. Então assim, não, principalmente quando a gente não tem um estúdio, não tem muito aonde fazer, a gente tem que tentar fazer da melhor maneira onde for para fazer. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma iluminação de papelão. Ela é feita de papelão. Não é um softbox, mas resolve o problema, pelo menos ameniza um pouco a questão da iluminação, já ajuda um pouco, né? Então, assim, tem um ring light aqui, mas a maioria dos softbox, se é que eu posso chamar de softbox, é feito de papelão. Papelão, tubo de água, né? E aí vamos tentando. O importante é que se você não tem recursos para montar um estúdio, montar um laboratório, a gente tem que fazer com aquilo que a gente tem condição de fazer, com os recursos que a gente tem. E muitas vezes a gente ignora esses recursos. Por mais simples que eles sejam, por mais rudimentares que eles sejam, talvez naquele momento é o que se pode ter. Então a gente precisa tentar fazer da melhor maneira. O importante é a gente fazer, é a gente começar um projeto e fazer com que aquele projeto caminhe, com que aquele projeto a gente possa seguir em frente com ele. E em relação ao humor, né, eu não sou um cara, se olhar no meu dia a dia, quem olha para mim não vai rir de mim. Vai rir, aliás, não vai rir de olhar para mim, vai rir de mim. É diferente, né? São os bullying da vida, né? Então, assim, e o humor, o personagem, por que eu criei o personagem? Eu procuro fazer dele o mais caricato possível. Até por uma questão daquilo que a gente vivenciou na infância, uma infância muito pobre, né? Onde lá nas décadas de 70, 80, 60, 70, 80, quem foi criança, adolescente nessas décadas, sabe muito bem, nós sabemos muito bem o que era, né, ser discriminado porque você não é bonito, essa ideia de beleza, sabe, essa ideia do caricato, do bonito, ela não é da agora, né? Ela não é da agora. Hoje, com tudo que vem sendo acrescido nas leis, sendo legislado, é menos complicado ainda, por mais que aconteça muito. Não deveria acontecer. Mas quem viveu 30, 40 anos atrás, na adolescência, né, nessa época, viveu muito mais, nós tivemos muito mais problemas com a questão do bullying do que hoje. Graças a Deus que hoje a gente tem feito muitos trabalhos, principalmente enquanto escola. A gente tem feito, eu parei de trabalhar em escola 2 anos atrás, mas então eu sei que as escolas, pelo menos as que eu trabalhei, e acredito que todas as outras, têm feito um trabalho muito importante em relação a isso. Bom, mas voltando à questão do personagem. Então, criei o personagem, fiz um personagem mais caricato do Joventino, e aí a gente tem tentado fazer alguns trabalhos. E por que do humor? Eu nasci em Caratinga, uma cidade aqui do leste de Minas, e a minha primeira infância passei numa cidade muito próxima, 20 e poucos quilômetros, 30 quilômetros de Caratinga, que é a cidade de Inhapim. Então ali eu fiquei até os 11 anos de idade. Depois mudei né, minha família então veio para Timóteo, e aí nós estamos até hoje. Então eu já estou em Timóteo há 46 anos, né?
há 46 anos que eu moro em Timóteo. Mas então essa primeira infância eu passei em Inhapim, passando em Inhapim. E era muito comum naquela época, na década de 70, ali, primeira metade da década de 70, eu ali com uns 8, 9 anos de idade, pouco mais, pouco menos, os circos de tourada iam, né, e se instalavam ali em Inhapim, e aí nestes circos, né, nessa atividade circense, quando aqueles circos de touradas, né, de rodeio, era muito comum ter a apresentação de artistas, né, tanto violeiros, né, sertanejos, como também de humoristas, né. Então, assim, muitos humoristas iam, eu gostava daquilo, sabe, eu gostava que meu pai levava, né, procurava, meu pai, minha mãe levava a gente, né, nós éramos poucos irmãos nessa época, ficamos muitos irmãos depois, né, mas sempre levou a gente para ver esses artistas, principalmente do humor. Então eu gostava de ver, né? Gostava de ver. E na época, nessa década de 70, não sei quem, né, lembra, quem tem a minha idade, provavelmente já escutou muito a Turma da Maré Mansa. Eu escutei muito a Turma da Maré Mansa, né? Burroso, a Velha Surda, Chico Anísio e tantos outros artistas e humoristas importantes que nós crescemos, né? Quem tem a minha idade, um pouco mais velho que eu, crescemos ouvindo, né? E assim, então tinha esses programas, porque a gente não tinha muito recurso, mas o rádio a gente sempre teve. Daí a importância do rádio. O rádio é muito importante ainda hoje. Eu também, né, até agora, recentemente, eu tinha um programa de rádio aqui em Coronel Fabriciano, cidade vizinha daqui, mas assim, o rádio ele é muito importante na cultura do nosso povo, muito importante, porque tudo começa muito no rádio, essa disseminação de programas, né? As pessoas, de maneira tão remota, assistiam às telenovelas, né, os programas de humor, Então, o rádio era muito importante. Quem não, na minha idade, ouviu o Zé Bétio? Quem não, na minha idade, não ouviu a Turma da Maré Mansa? Então, assim, o rádio ele foi muito importante. E o rádio, para mim, ele foi muito importante porque à noite não tinha muito o que fazer, a luz na minha região aqui, a gente chama de lamparina, né? Então, assim, a gente ficava ali, não tinha energia elétrica em casa, aí ligava o radinho ali à noite e ia escutar a Turma da Maré Mansa, ia escutar a Rádio Tupi, do Rio de Janeiro, ia escutar a Rádio Globo, e essas rádios sempre com alguns programas de humor. Então a gente aprendeu Barnabé, para mim, um ícone do humor. Para mim, um ícone do humor. Inclusive, vou contar um causozinho do Barnabé aqui para vocês. Olha, eu quando eu era mais moço, eu fui trabalhar em São Paulo. Já que cresci, fui para São Paulo trabalhar. Aí fui lá para o Palácio do Governo, sabe? Fui lá para o Palácio do Governador trabalhar. Aí trabalhei com Jânio Quadros. Ei, gente, Jânio Quadros. Fui trabalhar com Jânio Quadros. Jânio Quadros gostava tanto do meu trabalho, mas gostava tanto do meu trabalho, que o dia que o Jânio Quadros saiu, o Jânio Quadros deixou um quadro para mim de presente. Olha, vocês viram o tanto que o Jânio Quadros gostava de mim. Aí, quando o Jânio Quadros saiu, entrou o Adhemar de Barros. Entrou o Adhemar de Barros. Aí eu trabalhava com o Adhemar de Barros também, e o Adhemar de Barros gostava demais da conta de mim também, sabe? Ele gostava demais da conta de mim. Tanto é que quando o Adhemar de Barros saiu, o Adhemar de Barros deixou
um pote de barro para mim. Olha, vocês, gente, gostava demais de mim, gostava demais do meu trabalho. Olha como que eu era importante, eu me senti importante demais. O Jânio Quadro, quando saiu, deixou um quadro para mim. O Demar de Barro, quando saiu, deixou um pote de barro para mim. Aí, quando saiu o Demar de Barro, entrou o Carvalho Pinto, aí eu larguei o serviço para lá e eu não quis mais trabalhar não, sabe? Eu não quis mais não. Eu vou caçar outras coisas para fazer, né? Gente. Então, assim, Barnabé, aquela história no avião, né, com o presidente, ele lá, descendo do avião, aí quando ele ia descer, todo mundo, os fotógrafos tirando foto, tal, tira foto daqui, tira foto dali, ele né, fazendo pose para todo lado, e de repente ele pergunta, oi, eu já não sei mais, como é que vocês querem que eu saia? Nós queremos que você saia da frente do presidente, que você está atrapalhando nós tirar o retrato dele. Tem muitas coisas do Barnabé e de outros tanto, Jacinto. Então, assim, com aquele bordão do Jacinto, né? Tetou, e eu prego fogo. E tem tantas outras, né? Tem tantas outras pessoas, tantos outros, né? Humoristas importantes que a gente aprendeu aprendeu um pouco, né, com cada um deles. E muitos outros. Eu lembro, por exemplo, de um programa onde Aracy de Almeida era jurada, se não me engano, um programa do Silvio Santos, alguma coisa assim. E Aracy de Almeida, então, falava que tinha medo de viajar de avião. Tem medo de viajar de avião? Aí, se não me engano, foi o Silvio que perguntou para ela, falou para ela, mas você tem medo de andar de avião? Eu tenho medo de andar de avião, não sei o quê. Vai que cai. E aí o Silvio falou para ela, mas ninguém morre antes da hora. Ela falou, pois é, mas vai que é a hora do piloto, né? Pois é. Então, assim, tem muitos. Pedro de Lara e tantos outros. Depois, mais, né, recentemente, apareceu o Tiririca, apareceram outros tantos. Matheus Ceará, né, Paulinho Gogó, Pedro Bismarck, Nerso da Capitinga. Eu vi o Pedro Bismarck, inclusive, aqui em Coronel Fabriciano, aqui no Vale do Aço, ele fazia algumas apresentações aqui quando ele ainda não era o Nerso da escolinha, né? Eu mesmo fui a um show da Sula Miranda aqui em Coronel Fabriciano, num campo do social em Coronel Fabriciano, isso há talvez uns 30 anos atrás. Eu fui a um show da Sula Miranda e quem fez a abertura do show da Sula Miranda foi o Pedro Bismarck. Eu, inclusive, estava próximo, mas era aquele negócio, né? A gente não sabe o que espera, né, lá na frente. E falando em Pedro Bismarck, foi uma das pessoas mais humildes que eu vi. Um dos artistas que eu tive a oportunidade de... enquanto professor de geografia, eu fazia muitos trabalhos de campo com meus alunos de quinta série. Na época, quinta série, hoje sexto ano. Então, assim, era muito comum, todo ano eu levava meus alunos, né, das escolas que eu trabalhava à Gruta de Maquiné, né, em Cordisburgo, né? Então, assim, porque não tem só a questão da gruta, tem outros fatores importantes, históricos importantes ali de Cordisburgo, que eu não vou entrar no mérito agora, mas podem pesquisar, né? Vai lá pesquisar sobre Cordisburgo, vocês vão ver que tem muita informação interessante de cunho histórico importante na cidade de Cordisburgo. Então, assim, era muito comum a gente fazer trabalho, e num desses trabalhos de campo, como aqui na região não tinha shopping, eu trabalhava com escola geralmente, escola pública, com os alunos às vezes com dificuldades financeiras, aquela coisa toda, sem muito trabalhava com alunos sem muitos recursos. Então, assim, eu aproveitava a viagem à gruta, era caminho, né, da gruta para o Vale do Aço, era caminho, e no caminho tinha o shopping Del Rey. Então, a gente parava no shopping Del Rey, e numa dessas paradas, o Pedro Bismarck estava fazendo um espetáculo, se não me engano, em Belo Horizonte,
patrocinado na época ainda pela Mesbla, acho que Mesbla. E ele estava na loja fazendo ali, né, fazendo a propaganda, falando do espetáculo dele. Eu cheguei com essa turma de alunos, eram muitos meninos, e ele atendeu cada um dos meninos. Eu achei assim, achei muito importante da parte dele fazer isso, porque a imagem que ficou na cabeça desses meninos foi dele sendo carinhoso com eles. Imagina essas crianças hoje todas adultas, todos homens, já pais de família, mães e assim, e que provavelmente uma das lembranças talvez desses adultos hoje foi essa ação que o Pedro Bismarck, esse carinho que o Pedro Bismarck teve com cada um deles. É isso aí. Eu queria falar um pouco sobre o personagem e em outros próximos vídeos aí a gente conta um pouco mais dessa história. E olha, vou pedir você de novo, você que chegou até aqui, meu muito obrigado. Muito obrigado. Não esqueça, deixe o seu comentário e, se puder, compartilhe o vídeo. E não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho. E até o próximo vídeo. Meu muito obrigado. Até o próximo vídeo, gente. Com Deus!